Bom dia a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Nós temos sempre falado nessa paz verdadeira, que Deus abençoe cada um. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã, no segundo domingo que nós estamos participando ao vivo aqui. E nós cremos que o Senhor vai ajustar tudo para nós dentro de pouco prazo, não vai demorar muito. Então vamos nos alegrando com o Senhor e vamos participando do culto, né? Você que ainda não veio, você que às vezes está preocupado com alguma coisa, você precisa começar a descansar em Deus. Você toma as providências necessárias que nós temos falado aqui, mas que você possa estar vindo cada domingo mais aqui na igreja, porque, olha bem, eu vou ler um salmo, da qual os estudiosos da Bíblia dizem que provavelmente foi Davi que escreveu, e ele escreveu ao grupo de Corá, e Davi, que estava muito tempo sem ir no templo do Senhor, e ele então vai escrever para eles, e ele relatando aquela saudade, aquela vontade de estar lá no templo. Então o Salmo de número 84, é as saudades da casa de Deus. Então ele começa assim: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali, tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Está vendo como que ele começa a descrever a saudade que ele está de ir na igreja, saudade de estar ali na igreja, e ele começa a falar umas coisas aqui que nós precisamos entender o que acontece no templo, por que nós temos saudades de ir no templo. Ele fala que ama o templo, e quando a gente fica muito tempo sem vir, como tem muitos agora, e nós ficamos um tempo sem reunir aqui, a gente sente grande saudade, sim, da casa do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E ele fala, ó Senhor Todo-Poderoso. Como nós já vimos, né, temos visto, dando a palavra de Deus, Deus é o Todo-Poderoso, Criador do universo, de todas as coisas que vemos e não vemos. E ele fala, como eu gostaria de estar ali, até com exclamação. Como a gente gosta, como é bom, a gente tem que amar estar na casa de Deus. A gente tem que ficar ansioso mesmo para estar ali e buscar estar, fazer o possível para estar ali. E ele fala, que saudade dos pátios do templo, porque lá tinha aqueles pátios, né, grandes assim, tinha o templo e tinha os pátios grandes, eles reuniam, eles conversavam, eles davam risadas, eles tinham comunhão. Então nós aqui temos, a hora que termina o culto, ou antes de começar, tem comunhão ali fora dos carros. Todos nós temos esse tipo de comunhão, né? Fala, como eu gostaria de estar ali, tenho saudade dos pratos do templo do Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Aqui nós cantamos com alegria, nós louvamos ao Senhor, coisa que nós não fazemos em casa. Às vezes a gente canta em casa, a gente faz tudo, mas não é igual aqui. Aqui a gente realmente se derrama, o nosso ser em Deus. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus. Meu Rei com letra maiúscula, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, perto dos teus altares. Aí ele começa a fazer uma associação muito interessante, que maravilha, né? Perto dos teus altares, aqui ele fala que os pardais constroem o seu ninho, as andorinhas fazem suas casas e cuidam dos filhotes.
Lá no templo tinha uns lugares, né, altos assim, lá de fora, os pardais faziam sininhos, as andorinhas e cuidavam dos filhotes, né? É bem certo que aqui em cima deve ter algum ninho aí de pardal, andorinha, que cuidam dos filhotes, que sinal de tranquilidade, sinal de paz, né? E Davi ficava lembrando daquilo, fala que coisa maravilhosa, que vontade de estar lá. Ele fala, felizes os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti, sempre cantando louvores, porque aqui é Deus de amor, Deus de misericórdia infinita, Deus que resgata nossas vidas, Deus que perdoa os pecados. Então, nós temos que ter alegria de estar no local que Deus separou para nós congregarmos. E é isso que o salmista está colocando aqui. Até isso nós vemos na palavra de Deus. Para nós sentirmos isso, sentirmos essa alegria de estar aqui. Por isso vocês que ainda não estão vindo, estejam aqui, venham, participem, para que você possa ter essa alegria novamente na sua vida. Porque a gente sabe que tem que tomar os cuidados devidos, mas os cuidados já foram relatados. Você vem de máscara, todos nós viemos de máscara. Você fica a distância de 2 metros aqui para ficar. Você passa álcool, pode passar, aqui tem. Então, venha na casa do Senhor. Não acostuma ficar em casa, não. O pior é se acostumar. Você sabe que o ser humano acostuma, né? O ser humano acostuma com o pecado, o ser humano acostuma com a vida ruim, o ser humano acostuma a sofrer e depois fica falando que isso é destino. Certo? Então, dá a volta por cima, dá uma sacudida. Fala, eu não vou fazer isso mais. Eu vou dar uma sacudida na minha vida, eu vou na casa do Senhor. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Pai amado e querido Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, neste domingo, neste dia 10 do mês que o Senhor já preparou para nós em maio. E nós sabemos, Senhor, que hoje também é dia das mães, se comemora, e nós nos alegramos com isso, porque nós podemos dar um abraço em cada mãe. E nós alegramos porque o Senhor está aqui conosco, e nós estamos aqui para cantar louvores a Ti, para ouvir Tua palavra, para falar com o Senhor, para estar em comunhão com os irmãos. E nós nos alegramos pela Tua providência para isso, Senhor. Por isso que nós continuamos a descansar em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, e o Senhor tem propósito em tudo, Senhor. Por isso que nós continuamos a nossa adoração ao Senhor, dando liberdade ao Senhor de agir, de manifestar o Teu poder em nós, para que nós possamos expressar essa grande alegria de servir ao Senhor. É o que pedimos ao Senhor, orando em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos cantar então com alegria. Aleluia. Quantos estão felizes por mais uma vez estarmos na casa do Senhor? Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é bom. Nós podemos descansar na fidelidade do nosso Deus. Erga sua mão bem alto aos céus e declare, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para te adorar. Eis-me aqui para te dar honras a Deus. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Somos livres em Ti, ó Deus. Por isso que nós cantamos ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade.
ti, ó Deus, porque tu és bom. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Eu sou teu. Diga isso a Ele. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és eterno Deus, tu és eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és eterno Deus, tu és eterno Deus. Tu és, Senhor. Aplauda aquele que é digno. Aplauda nosso Deus. Rocha inabalável, nosso Senhor. Quantos estão firmados na rocha que é o nosso Jesus? Aleluia. Cante a Ele. Palmas. Adore o nome do Senhor.
firmados na tua rocha. Aleluia. Por isso que nós cantamos que grande é o nosso Deus. Ele é grande, Ele é maior que os seus problemas, Ele é maior que qualquer coisa que te possa te deixar abalado. Declare isso nesta hora, que grande é o nosso Deus. Ai, Jesus. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante, Senhor, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande tu és, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo trono eu céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo trono, sobre todo trono eu céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande
aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom e fiel. Aleluia. Nós temos algumas lembranças que precisamos colocar no dia a dia para nós. Eu vou relatar aqui para vocês. Explicar novamente o horário do dia de domingo. Às 8h30 da manhã começa a escola bíblica, tá? 8h30, escola bíblica. Não esqueçam, não percam, venham. Engraçado que a gente acostuma com tantas coisas, né? E coisas erradas. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos, para entender quem é Deus, nós precisamos entender a palavra dele. E sem estudar, nós não conseguimos entender. Então, todos precisam vir e participar, certo? Participar desse ensinamento que nós estamos tendo. Nós hoje começamos a carta aos Colossenses, precisamos ver o que é que Deus está falando através de suas cartas para todas as igrejas. E hoje, Deus está falando conosco aqui, todas elas juntas falando conosco. Então, precisamos entender, para a gente entender cada dia mais quem é esse Deus que nós servimos, quem é esse Deus que nós amamos, que nós somos servos dele. Então, venha participar 8h30. Às 9h30, o primeiro culto. Tá? Então, como hoje nós começamos, então 9h30. E às 19h, o segundo culto, porque agora nós estamos liberados para ficar na rua até 9h. Então, começa às 7h, 9h já terminou, nós vamos embora tranquilo. Então, 19h, o segundo culto. Tá? Tadel era na terça-feira, que nós fazíamos o culto, às 20h. Hoje está sendo feito pelo YouTube. Então, nós temos uma palestra do John Bever, que é a isca de Satanás. Já tivemos 2 semanas. Essa semana agora é a terceira. São 12. Vocês não podem perder. Vocês precisam vir a ouvir, precisam participar, para vocês verem a isca de Satanás. Já falei, Satanás, ele prepara a isca para nós. E muitas vezes nós mordemos essa isca e ele nos pega. É igual pegar um peixe. Peixe, você joga a isca e o peixe vai lá, a hora que ele morde, o anzol, a gente puxa o anzol, fisga esse peixe, não é? E aí nós somos pegos por Satanás. Assim acontece com a gente. Então nós precisamos de saber o que é que acontece, como nós podemos ser livres disso. E essas palestras, elas são instrumentos de Deus para nos orientar a respeito disso. E olha, veja uma coisa, a maioria das pessoas gosta de pessoas famosas, aplaudem, aplaudir pessoas famosas. Você vai no YouTube, você vê aqui, a participação do culto nosso aqui, 200 e poucas, né, participações. Quando não está tendo ao vivo, ia até 500. Você pega um culto de um pastor, que ele já é famoso, numa igreja aí, tem 30 mil, 50 mil. Nós estamos aqui falando a mesma palavra que eles estão falando lá, a palavra do Senhor, a mesma. Você está idolatrando as coisas, entendeu? Agora, esse John Bever é um escritor famoso, pregador mundial em todo o mundo, um homem fantástico de ensinamento, de tudo. Por que não vai ver, não vai ouvir? Vai, você vai ver. Vai falar principalmente a respeito de ofensa. Acho que é porque a maioria das pessoas não gosta, né? Como diz ele também explicou, vocês viram? Ele explicou na primeira palestra dele, que quando os apóstolos falaram assim, Senhor, aumenta-nos a fé, não era para fazer milagre. Ele já estava
tranquilo sabendo daquilo. É quando Jesus falou que nós devemos perdoar 7 vezes 7 vezes. Ele falou, Senhor, aumenta-nos a fé. Nós precisamos mais fé para perdoar os outros. Então, ser humano é assim, mas nós precisamos entender isso, tá? Assunto maravilhoso para nós. Então, toda terça-feira, 20 horas. E nós continuamos essa semana ainda a oração às 21h30, que nós temos desenvolvido, temos orado já há bem tempo já assim. E em breve nós vamos começar a orar aqui às 6 da manhã. Mas, por enquanto, às 21h30 em casa ainda, tá? Todos os dias, não deixe de orar. E em breve nós teremos então das 6 horas. No próximo domingo, presta atenção, porque tem muitas pessoas que a gente dá um aviso aqui, sai ali fora, faz a mesma pergunta, para a gente dar a mesma resposta, que já demos a resposta aqui. Então, domingo que vem é dia da ceia do Senhor. Nós vamos fazer aqui. Ceia 9h30, às 19 horas. E você que não vai vir, que está em casa, vai passando qualquer problema, ou está com esse medo, essa maldição de medo. Pessoa que tem medo, ele não vence na vida. Põe isso na sua cabeça. Então, pessoa que está em casa com qualquer problema que não vai poder vir, como nós já falamos, então você prepara os elementos e participe em casa, que vai passar o culto aí para você participar da ceia do Senhor em casa também. Nós vamos ter aqui e você participa aí na sua casa, tá? Então, no próximo domingo, ceia. Não esqueça, escreve aí, viu? Escreve os horários do culto aí, para você depois não ficar em dúvida, tá? E na próxima sexta-feira, presta bem atenção, eu puxei meu pai, é claro, filho puxa pai, né? Meu pai, quando ele ia recomendar um empregado dele, que ia sair assim, ele falava umas 10 vezes a mesma coisa para o empregado gravar aquilo, porque a gente fala uma vez, as pessoas não estão nem aí, então eu gosto de falar, repetir, né, para que todo mundo possa gravar. Então grava aí, sexta-feira dessa semana que está iniciando hoje, tá? Sexta-feira, nós vamos ter o vigilhão, lá no sítio, das 7 horas da noite até as 9. Vamos respeitar o horário aí, até as 9. Então, das 7 às 9, vigilhão, lá no sítio, sexta-feira próxima. Porque lá tem muito espaço, todos podem ir, tudo de máscara, entenda bem. E nós vamos, então, estar orando ao Senhor lá juntos, clamando ao Senhor, tá? Na próxima sexta-feira, das 7 às 9 da noite. Não esqueçam isso. Você que trabalha até 7, sai do serviço e vai direto para lá, tá? Então, não esqueça, leva máscara, tudo, lá vai ter álcool também, para você limpar as mãos, né? E tudo normal, tá bom? Então, agora nós vamos ter um momento, vai passar agora um vídeo, né? Que o nosso irmão Luiz, ele gravou, e então ele vai passar aqui agora para nós, tá? Escuta bem. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É dar sem esperar receber nada em troca. E é a você, mulher, que exerce essa missão tão valorosa, que eu quero desejar um feliz Dia das Mães. Que Deus lhe abençoe. Mãe, sou grato por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que eu recebi. Nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias que nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. E essa rosa mais linda do meu jardim. Feliz Dia das Mães. Estou passando para homenagear todas as mães. Que a presença de Deus possa renascer todos os dias em seus corações. Vocês são muito especiais. Feliz Dia das Mães.
nós queríamos parabenizar todas as mães desse Dia das Mães, em especial a nossa. Nós amamos você. Oi, mamães, a paz do Senhor. Passando para desejar um feliz Dia das Mães, em especial para minha fofinha. Te amo. Quero dizer que vocês são mulheres valorosas, são especiais, são uma bênção nos seus lares. Que esse dia seja um dia muito especial. Que Deus abençoe a todas. Um grande beijo. Fiquem com Deus. As mamães da Igreja da Paz, e Deus vai abençoar uma bênção muito grande para todas as mamães da Igreja da Paz. Tchau, beijos, abraços. Oi, gente, eu sou a Sabrina, venho em nome dos meus irmãos, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães da Igreja da Paz. Que Jesus abençoe vocês, derrame graça, sabedoria, vem dos céus. Vocês são um exemplo para nós de garra, de força, especial a minha mãe, né? Quem conhece sabe o quanto ela é guerreira, e que Deus continue abençoando. Nós te amamos muito. Um beijo, tchau. Viemos desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a nós. São mulheres guerreiras, batalhadoras, mulheres de Deus. Feliz Dia das Mães, amamos você. Feliz Dia das Mães, mamãe. Eu te amo muito. Beijo. Feliz Dia das Mães a todas as mamães, em especial a minha mãe. Te amo, obrigada por tudo. Um feliz dia a todas as mães. Que Deus possa continuar abençoando vocês, que Deus possa continuar dando sabedoria, força, que vocês continuem firmes nesse caminho, né? E obrigado por vocês cumprirem essa missão. Dia das Mães para todas as mamães. Dia das Mães para a senhora que é a melhor mãe do mundo. Eu te amo muito, mãe. Beijos. Oi, mamãe, te amo. Feliz Dia das Mães também, mamãe. Parabéns para todas as mamães. Que Deus abençoe muito vocês, em especial para a minha. Amo você. Mãe, feliz Dia das Mães. Deus te abençoe muito. Te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Beijinho. Amém, né? Dia das Mães. Dia das Mães hoje vai passar de liso em todos os lugares que comemoram, né? As festas. Mas claro, eles escolhem cada um dia do ano, tem um dia de uma coisa, de outra, né? Mas o que vale não é esse dia de hoje, dar presente, falar que ama e tudo. O que vale é o dia a dia. É todos os dias nossos demonstrar isso, né? Demonstrar que a gente reconhece o valor daquela pessoa, pelo que ela faz. Então, todos os dias de nossa vida, nós comemorarmos, principalmente das mães, porque mãe realmente é algo muito especial, né? Tudo que faz um filho, desde quando nasce, né? Cuida do filho em todos os aspectos, é maravilhoso, né? Ver isso. Então, tá bom, depois nós vamos orar pelas mães, e agora nós vamos poder dizimar e ofertar a casa do Senhor. Então, você que não veio, você que está em casa, você pode passar aqui no horário de 1h30 às 5h30 da tarde. O gasofilaço vai estar aqui, e aqui está o posto aqui para você, o número de conta do Banco Brasil e do Banco Sicoob. Então, você pode fazer o depósito, sempre fala aqui, faz com aplicativo, você não precisa nem ir no banco, você faz de sua casa, pode fazer qualquer horário, você faz a transferência, né? Se você for fazer de um banco para outro banco, você paga uma taxa pequena, mas pode fazer, se não quiser ir lá no banco.
e se não quiser passar aqui. E nós aqui hoje estamos aqui para também fazer isso agora, tá? Então vamos agradecer a Deus e orar pedindo a bênção dele. Pai amado e querido, soberano Senhor, estamos aqui mais uma vez nesse momento agora exato, Senhor, de nós podermos demonstrar nossa fidelidade à obra do Senhor. Estamos aqui para fazer a contribuição devida que nós temos que fazer, que o Senhor relata em Tua palavra, porque o Senhor nos dá tanta coisa, o Senhor provê tudo para nós, e nós precisamos ser usados pelo Senhor para prover as necessidades que a igreja do Senhor tem para expandir esse evangelho em todos os cantos desse mundo. Por isso é que eu peço ao Senhor a Tua bênção financeira para cada um, aqueles que são fiéis a Ti, Senhor, porque nós sabemos os que são infiéis, o Senhor não vai abençoar, mas os que são fiéis, nós intercedemos por todos eles e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Declara isso. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em
precisamos de Ti, Senhor. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Não sou um pregador famoso, mas eu vim aqui trazer a palavra de Deus. Amém? Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã. E só um pedido, né, irmão Luiz? Arrebentou esse vídeo aqui, né? Entre aspas. Excelente vídeo, fiquei emocionado, tive que ir no banheiro ali antes de vir pregar. Engraçado que a gente olha as pessoas ali, eu comecei a olhar, eu acho que a mãe enxerga dessa forma. A gente começa a ver, mesmo sendo adulto, a pessoa como criança. E as mães, eu penso que não tem idade, ela olha para o filho e ainda vê ele como se ele fosse pequenininho, uma criança, às vezes, né? Pelo cuidado. Então, foi muito emocionante. Parabéns. Antes de começar a pregar, eu queria só trazer 2 palavras para os irmãos, que Deus falou no meu coração. Eu escutei aqui o pastor Eurico falando. A primeira delas é o seguinte: na Bíblia a gente não encontra placa, nome de igreja, Igreja Evangélica da Paz, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, enfim, a gente não encontra isso. O que a gente encontra, né, e que a gente deve seguir é a igreja verdadeira, aquela igreja que segue a palavra de Deus. Mas nós não temos a opção de deixar de congregarmos. E isso a Bíblia fala. Não podemos deixar de ir na igreja. Hebreus 10, 25, depois você confere aí. Não vamos deixar, a gente não pode deixar de congregar. Hebreus 10, 25, a Bíblia é clara. Então, às vezes com essa quarentena, muitas pessoas aí podem estar achando que pode deixar de congregar, e agora vai ser o chamado desigrejado, e Deus não permite isso não. Você tem que congregar. E olha, nós somos pecadores. Você pedir perdão, você pecou, você pede perdão para Deus, você é perdoado. Mas a Bíblia diz lá em Tiago que para você ser curado, é importante que você tenha contato com os irmãos, que você fale para ele o seu problema, para que ele possa te ajudar. Daí a importância dos grupos pequenos na igreja, né? Então vamos tomar isso, né, aqueles que estão aqui agora e aqueles que vão assistir o vídeo mais tarde, dizer isso, que os irmãos estejam orando para tirar todo o medo, e que os irmãos já estejam pensando de uma maneira assim, de o máximo de pessoas aí, né, dentro da lei, do que está sendo permitido no município, de estar congregando aqui na igreja. Isso é importante. E o segundo é falar sobre a palavra de Deus, que também já foi falado aqui, que devemos sim, sempre, tudo, gente, que você quer saber como ter uma família abençoada? Está aqui. Você quer saber como você vai ter uma vida financeira abençoada? Está aqui na Bíblia. Ah, estou passando por um momento assim com meu filho. Está aqui na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Então, a gente deve criar o hábito está lendo essa palavra de Deus. Os especialistas dizem, estava vendo essa semana, que com 21 dias, se você fizer algo com 21 dias, você cria o hábito. Então, vou falar da minha parte, não é todo dia que eu sinto vontade, aquela vontade de ler a Bíblia. Nós somos pecadores e às vezes tem dia, aí, irmão, tem que ir na raça mesmo. Então, vamos tentar criar esse hábito de estar lendo a palavra de Deus e buscando o auxílio nessa palavra. E ontem a gente até comentava. Depois você busca aí, às vezes o diabo vem e fica
sussurrando aí no seu ouvido, essa palavra de Deus, ela é verdadeira, é tudo verdade? Irmão, se você for estudar a precisão histórica dessa palavra, a precisão científica, transfusão de sangue, desde lá em Isaías já se fazia, Deus falava que no sangue que escorria a energia do corpo. Essa parte agora dos infectologias, dessa infecção que estamos tendo, né? Em Levíticos já se falava sobre a quarentena que eles fizeram, qual que era a solução. Então a Bíblia, ela tem uma precisão científica enorme, precisão histórica. Foram pessoas, Moisés, quando escreveu os livros, ele estava lá quando o Mar Vermelho abriu. E resumindo, pensa, 40 pessoas diferentes que escreveram esse livro, 40 pessoas diferentes. E juiz, é médico, é rei, em tempos totalmente diferentes, 3 continentes diferentes, 3 línguas diferentes, e tudo junta, forma um mapa só, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra de Deus. Então não tenha dúvida no seu coração. Agarra na palavra de Deus e cria esse hábito, que é o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios 6. Efésios 6, de 2 a 3. Hoje é dia das mães. E vamos fazer o seguinte, vamos deixar as mães aqui, é como se a gente colocasse uma cadeira. Nós não vamos dar sermão para a mãe, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. Não, nós não vamos fazer isso hoje. Hoje nós vamos colocar as mães aqui, descansando, só escutando. E essa palavra vai ser voltada mais para os filhos. Para nós, filhos. Todo mundo aqui é filho, nem todos aqui, né? Nós temos gente que não é mãe, né? Então, mas filho, todos nós somos. Então, essa palavra vai ser voltada para nós nesse dia das mães, que é um dia tão importante. Ontem eu estava conversando com um comerciante, em Formiga, e uma padaria, e ele comentou, né? Esse é como se fosse o Natal para a gente, em termos de vendas, e é um dia que o pessoal fica doido, tem que levar uma lembrancinha para a mãe, e não esquece. Então é um dia que, em todo o mundo, um dia muito movimentado. Então Efésios 6, vou abrir aqui, Efésios 6, de 2 a 3, um versículo bastante conhecido. Antes de ler a palavra, eu vou orar. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Deus, por mais um dia que podemos estar aqui na Tua presença para glorificarmos, engrandecermos o Teu nome. Fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra, ó Deus, seja aplicada aos nossos corações e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, e que nesse dia possamos lembrar do mandamento que será lido hoje. Em todos os dias de nossas vidas possamos honrar nossos pais, ó Pai. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Então aproveite esse tempo, nos próximos 20 a 30 minutos no máximo. Nós vamos falar aqui, o tema dessa mensagem é honrando seus pais. Honrando seus pais. Efésios 6, de 2 a 3, diz o seguinte. Talvez minha versão é um pouco diferente da sua, mas fala o seguinte. 2, honre, Efésios 6, 2, honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Você quer ser abençoado? Nós queremos, eu quero ser abençoado. Então, o primeiro dos 10 mandamentos, o primeiro que tem promessa é esse aqui. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você seja abençoado. Então, está aí um dos segredos de ser
de ter uma vida abençoada. É promessa. Honrar pai e mãe. E aí, rapidamente, quais as 3 razões que eu devo honrar meu pai e minha mãe? Aqui, gente, eu estou falando do pai e da mãe, né? É dia das mães, então às vezes, os irmãos me perdoem, vou falar sobre os pais no geral, que aqui a Bíblia não fala específico da mãe nesse momento, em alguns versículos sim, mas toma isso como se fosse, né, para a mãe, mas pode ser aplicado para o pai também, para os pais de forma geral. Eu acredito que toda mãe e o pai é bom, né, ser honrado pelos filhos, né? Então, 3 razões. Por que eu devo honrar meu pai e minha mãe? Primeiro, gente, todo pai e toda mãe comete falha. Lucas 11:13, se você ler lá, você vai ver. Lucas 11:13 fala o seguinte: vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Antes aqui, você vai lembrar, é aquela palavra assim, ó. Se o seu filho te pedir um pão, você dá ele uma pedra? A gente que é pai não faz isso não, nem mãe, de jeito nenhum. Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Um ovo, você vai dar um escorpião? Aí ele vem e fala aqui, nós que somos falhos, nós fazemos de tudo pelos nossos filhos, imagina Deus. Resumindo, nós cometemos falhas. E aí por isso que Deus deixa este mandamento. Apesar dos pais cometerem falhas, apesar disso, devemos honrar eles. Então, primeira razão que eu devo honrar meu pai e minha mãe, que mesmo eles cometendo falhas, eles querem o melhor para a gente, devemos honrá-los. 2, eu não estaria, é um pouco óbvio, não estaria aqui se não fosse eles. Se não fosse meu pai e minha mãe, nós não estaríamos aqui, certo? 3, Deus escolheu o DNA deles para me fazer único. Você tem um DNA único, não existe outro. E aí tem um versículo que ele é fantástico, ele nos emociona, que está em Salmo 139, de 13 a 16. Lá diz o seguinte, Salmo 139, 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então a química, ali o cromossomo contra o cromossomo, a formação do DNA, Deus já sabia desde a fundação do mundo. Às vezes é difícil imaginar isso, né? Então todos os nossos dias já foram contados por Deus. Então, todo pai e toda mãe comete falhas. Eu não estaria vivo sem meu pai e minha mãe, por isso que eu devo honrá-los, e Deus escolheu o DNA deles para me fazer único. E aí vem uma palavra que sempre tem sido falado aqui. Você não foi o acidente. É o que o Salmo fala aqui. Então nós não somos um acidente. Deus nos planejou. Deus planejou cada um de nós. E olha, Deus não estava interessado, nós temos que colocar isso em mente, na habilidade de nossos pais para nos formar. Se o seu pai ele era inteligente ou não, a sua mãe, se eles são bons ou não, Deus não estava interessado na habilidade deles. Deus estava interessado em nos formar, em termos um DNA, em sermos formados para um propósito. Então, para de pensar, mas se meu pai e a mãe fossem dessa forma, se eles fossem desse outro jeito, de agora em diante, pensa que você deve honrá-los, porque a partir deles
foi formado um novo ser, que Deus planejou isso. Então você precisa ser grato. E como a Bíblia então fala sobre honrar pai e mãe, como que nós devemos honrar para sempre, como é o Dia das Mães? Vamos falar da mãe. Como que devemos honrar nossas mães? Primeiro, passamos por 3 estágios na vida. Criança, vamos dividir em 3. Criança, jovens, adultos, o adolescente, chegando ali para ser jovem, e os adultos. A maioria aqui é adulto, né? Criança nós não temos hoje aqui de manhã. E temos alguns jovens. Então vamos pegar nessas 3 etapas da vida. Como que eu posso honrar a minha mãe, que eu tanto amo? Primeiro, vamos falar como criança. Como criança, eu honro meus pais. Essa aqui é fácil. Obedecendo eles. Efésios 6:1. Lá fala o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo curtinho, pode até ser decorado rapidamente, né? Filhos, obedeçam a seus pais. Então, quando é criança, como que você honra? É que isso nunca acaba, mas de forma específica, como criança, é obedecendo o pai. E aí entra uma palavrinha que chama autoridade. Os filhos pequenos, a gente tem que ensinar eles a obedecerem à autoridade, tanto em casa, quanto na igreja, quanto aí no mundo. Governo, né? Vamos pegar esses 3 tipos de autoridade: em casa, na igreja e governamental, por exemplo. Então é algo que tem que ter ensinado. E muitas vezes a gente não vê isso. Escola, principalmente, eu já dei aula para criança indo para adolescente, a gente vê que muitos não obedecem, né, à autoridade. E muito disso é culpa de nós pais. Professora, às vezes o filho chega em casa, fala alguma coisa da professora, aí a mãe e o pai querem ir lá tirar satisfação com a professora, né? Ah, mas fez isso com o meu filhinho, está estragando o menino. Lá em casa, pelo menos na frente dos meus filhos, depois a gente tenta averiguar. Eu nunca dei razão para ele com relação à professora, não. Não, ela errou, mas você tem que, a autoridade é dela. Então, às vezes, nós estragamos os nossos filhos dessa forma, né? E aí, tem muitos aí que têm empregados, sabe, donos de empresas. Se a pessoa não é boa para obedecer autoridades, o emprego dela não dura muito tempo. Fica muito tempo no emprego, não. Porque se ela não obedece uma autoridade, rapidamente ali ela é mandada embora, né? Então, quando criança, é básico. Como que honra pai e mãe? Obedecendo. E aqui está na Bíblia, eu já li, Efésios 6:1. Depois vocês vão ler lá para as crianças quando vocês chegarem em casa. 2, a fase agora, a fase fantástica, né? Adolescência, indo para a fase adulta, nossos adolescentes abençoados. Um jovem adulto honra os seus pais, primeiro, respeitando eles. Levíticos 19:3 diz o seguinte: cada um respeite, como é que a palavra de Deus ela é bem clara, né? Cada um respeite a sua mãe e o seu pai. Só a primeira parte do versículo já é o que está no tema aqui. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai. Depois eu falo: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Hebreus 12:9 diz o seguinte: além disso, tínhamos pais humanos, o autor fala, que nos disciplinavam, e nós os
respeitávamos. Então, frisa essa palavra respeito. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, primeiro, como que um jovem, um adolescente, um jovem adulto, específico para esse pessoal, vai honrar pai e mãe? Que é mandamento. Se quiser ser abençoado, tem que honrar pai e mãe. E nós já falamos, isso aqui é a palavra de Deus. Respeitando o pai e a mãe. Antigamente, até hoje eu faço isso. A gente pedia bênção para o pai, né, para a mãe. Chega para o vô, né? Todo mundo chegava, benção, pai. Benção. Hoje em dia os meninos da gente já não chama de senhor. Muitos, né? Então, gente, tem umas tradições que o respeito ele tem que existir. O respeito ele tem que existir e é bíblico. Não estou falando da minha boca para fora. Vocês viram aqui os 2 versículos de forma clara. Agora, os pais, como nós dissemos no início, nós cometemos falhas. Para o adolescente, vocês têm pai adolescente aí, jovem adulto, os pais cometem falhas. Para ele, 100% das vezes, nós estamos errados, né? Para o adolescente, eu já fui adolescente, a gente tende a achar que tudo é errado, né? Que o pai e a mãe falam com a gente. Só que independente, né, como nós temos aqui, os pais cometerem falhas, por que eu devo respeitá-los? Porque a gente não tem escolha, irmão. A gente não tem escolha. Está na Bíblia, você tem que respeitar. Tem coisa que não tem que ficar perguntando, não. Tem que respeitar. A Bíblia fala. Então, respeite. Você não tem escolha. 2. Como que então um adolescente, um jovem adulto, respeite seu pai e a mãe? Primeiro, respeitando eles, né? Desculpa, honra seu pai e sua mãe. Respeitando eles. Ouvindo eles. Provérbios 13:1 fala o seguinte: o filho sábio acolhe a instrução do pai. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então tá claro, você tem que respeitar o seu pai e ouvi-lo. Não seja, se você não escuta, você é desrespeitoso. Já viu? A pessoa está falando, às vezes você está falando com a pessoa ali, ela não está nem olhando para você, não está te escutando. Isso é uma falta de respeito, está indo contra a palavra de Deus. Então, você tem que ouvir seus pais. Aí você fala assim, mas meu pai ele é separado da minha mãe é separada do meu pai, é briga, ele não é exemplo para nada. A Bíblia não fala isso, meus irmãos. Ah, se seu pai for dessa forma, se sua mãe for dessa forma, não precisa ouvir eles não. Tira isso de cabeça de uma vez por todas. Aí vem um exemplo, né? Pega um relógio quebrado. Um relógio quebrado, até um relógio quebrado, ele acerta a hora 2 vezes no dia. Até um relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. Então seu pai ou sua mãe, às vezes não, eles cometem falhas. E às vezes não tiveram um casamento da forma como planejaram, isso não é motivo para não respeitar e não ouvir. Então aprenda de uma vez por todas, não tem desculpa. Aprenda a ouvir e a respeitar. Se quiser ter uma vida abençoada. Se quiser ter uma vida abençoada, tem que respeitar e ouvir. Isso é bíblico. Provérbios 23:22 diz o seguinte: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Não despreze. Ouça, como o pastor Eurico falou aqui, não é somente hoje, no dia a dia. Procure então a respeitá-los e a ouvi-los. Amém? E agora vamos na última parte, né? E é a parte da fase adulta. O que devemos então fazer quando estamos na fase adulta para respeitarmos os nossos pais, respeitarmos a nossa mãe? Como um adulto,
eu honro meus pais. Primeiro, agradecendo eles, tendo apreço, tendo consideração. Provérbios 23, 22b diz o seguinte, 23, 22b. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Não despreze. Tenha apreço, consideração. Por que eu devo ter apreço e consideração com a minha mãe quando eu for adulto? Primeiro, pelo esforço dela. Pelo esforço dela. Ela gastou o que com a gente? Nossa mãe? Tempo? E aí você pode ir pensando aí. Atenção. Esforço. Dedicação. Quando a gente pensa na mãe da gente, é algo tremendo. Então gastou esforço, dedicação. Todos são testemunhas aqui disso? Você já pensou, gente, o que a gente já causou para as mães da gente? Cabelo branco é um deles, né? Com certeza, né? E sabemos que elas fazem tudo isso por amor. Tudo por amor, não é sacrifício. Mas devemos ser gratos por isso. Então, primeiro, pelo esforço deles. Pelo sacrifício. 2. Por que eu tenho que ser grato? Pelo sacrifício deles. Gente, é caro ter um filho. Se eu for perguntar aqui, não estou certo? Para todos que têm filho, é caro. Foi feita uma pesquisa aí que é em torno, no geral, em torno eu estava olhando, depende da faixa salarial, né? Do pai e da mãe, mas em média mais de 300 mil, 350 mil de 0 até 18 anos que a pessoa vai gastar com um filho. E isso pode chegar até mais, né? 2 milhões. De 0 até os 18, sem contar a universidade, se tiver que pagar. E sem contar quanto depois ele ainda volta para sua casa. Que aí às vezes o custo ainda é maior ainda. Então é algo que a gente tem que lembrar. O pai e a mãe, ele não fala isso para a gente, mas nós como filhos, nós temos que lembrar que há um custo. Na verdade, você ter um filho não é uma atitude totalmente não egoísta. Não egoísta. Pensa o que poderia o pai e a mãe ter de casa chique, de carro, de tudo. Um pastor deu uma definição, e é verdade. Definição de pai e mãe, né? Na verdade, pai e mãe são aqueles que têm muitas fotos e nada de dinheiro. E é verdade. A questão é essa, né? O quanto, então, eles se sacrificaram por nós foi uma atitude totalmente não egoísta. Eles decidiram, né? Então, devemos sempre ter apreço pelo esforço deles, pelo sacrifício deles. Até lembrei aqui, eu coloquei aqui acho que alguém já contou, a gente como homem no caso, né, não é a mãe, até durante a vida a gente passa também por várias fases, né? E tem a fase que a gente acredita no Papai Noel, tem a fase que a gente deixa de acreditar, a fase que a gente brinca com ele e a fase que a gente parece com ele. E é verdade, a gente vai mudando e vai se desgastando. E aí eu gostaria de, então, na fase adulta, sendo gratos aos pais pelo esforço e pelo sacrifício deles.
aí, gente? 2, dando providências a eles. É um tópico também que a gente deve olhar. Existe a regra reversa que eu coloquei aqui. Então, seu pai e sua mãe, eles te ajudaram durante toda a vida, agora é hora de nós ajudarmos eles. Dando provisão financeira, se for necessário trazer para dentro de casa. Então é a regra reversa. Na fase adulta é a hora de sermos então gratos e darmos providências a eles. Eu pulei aqui, coloquei antes, honrar pai e mãe na fase adulta sendo grato, não quer dizer também só ficar comprando presente chique, não é isso que o pai e a mãe na verdade quer, não. Ele quer que você liga para eles, eles querem receber a ligação, saber o que está acontecendo. Às vezes para a gente que é filho é chato, mas para o pai e a mãe não é. Então, dando providências, a regra reversa. E aí, abrindo um parênteses, se na igreja tiver uma mulher idosa, que ela não tem mais filho, uma mãe que foi mãe, não tem mais filho e não tem marido, aí é papel de quem cuidar dessa mulher? Da igreja. Então vamos ler lá em 1 Timóteo 5, 2, 4. Diz o seguinte. Palavra boa para a gente. Eu vou ler desde o 1. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos. Em as mães. As mulheres idosas como as mães e as moças como a irmãs. Então, as mulheres idosas como a mães. As moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando da sua própria família. Então a gente deve olhar primeiro para a nossa própria família. E retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então só um parênteses com relação a isso, né? Que às vezes pode ocorrer. Eu lembrei lá em Campo Belo, tinha a tia Guelmar, mas que era viúva, né? E a igreja realmente cuidava, o pessoal estava sempre ajudando. E se lembrarmos, irmãos, na cruz, quando Jesus estava na cruz, ele falou 7 palavras na cruz, 7. Uma delas foi sobre a mãe dele. Ele chamou João e falou: João, cuide da minha mãe. Cuide da minha mãe. Então, no momento crítico que ele falou, depois no final está consumado, olha a importância. Algo que ele falou: João, chamou e cuide da minha mãe. Então é algo importante. Se queremos seguir esse mandamento de honrar pai e mãe na fase adulta, vamos ser gratos e dar providências a ele. O fato é, você honra a Deus se você honra seus pais. Você honra a Deus se você honra seus pais. Um pastor contou e ele estava numa fase difícil, sem dinheiro, aí ele foi numa loja comprar um vestido para a mãe, Dia das Mães. Aí chegou lá, achou o vestido, dizia que era um vestido, tinha um silk com as letras chinesas, japonesas. Dizia que achou muito bonito, mas o que o vendedor falou: não, mas isso é muito brega, você vai dar isso para sua mãe, rapaz? Ele falou: não, mas eu achei bonito. Pegou e comprou, custou 50 centavos. Na verdade, é um pastor americano, custou 50 centavos de dólares. E às vezes tem essas promoções, comprou, porque não tinha dinheiro na época. Comprou para a mãe dele, entregou. Anos depois, a mãe morreu. E aí, foram mexer nas coisas dela. Ele foi mexer, ela tinha uma caixa, um tesouro. E aí, no que ele abriu, o vestido estava lá.
não é preço, né, gente? Então, a gente deve honrar nossos pais. Isso é bênção para as nossas vidas. Finalizando, talvez hoje seja um dia difícil para muitos que sofreram com o pai e com a mãe. Isso existe. Talvez alguém aí sofreu um abuso sexual por parte de um pai, por exemplo. Mas o juízo será terrível para essa pessoa. A Bíblia diz que é preferível uma pessoa, para fazer isso, é preferível ela amarrar uma pedra no pescoço, jogar essa pedra no oceano, do que ela fazer um mal para uma criança. Vai ser terrível esse juízo no final. Só que sabe o que você tem que fazer? Você que às vezes tem alguma lembrança que não é boa com relação ao pai ou à mãe, sofreu algo emocionalmente falando, primeiro, você não vai se esconder disso mais. Não vai se esconder. Como nós lemos aqui, os pais falham. Seja honesto com você mesmo e enfrente esse problema. Não fuja. Tá? Eu queria dar essa palavra e dizer que em Salmos 27:10, a palavra de Deus fala: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos. Vamos refletir nessa palavra. Vamos sair daqui com uma sede, uma vontade de honrar nossos pais. Uma vontade de chegar, abraçar. Aquele que ainda tem a mãe, de chegar, dar um abraço na mãe, falar muito obrigado. Convidar o pastor para estar aqui à frente, para estar orando. Amém. Vamos ficar de pé. As mães que estão aqui, as que não estão, as que estão ouvindo. Vamos orar para vocês agora, primeiro, depois nós vamos cantar. Vamos estar orando para vocês. Como o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Colossenses e outras que ele sempre estava em oração, orando pelas pessoas. E nós precisamos orar, interceder pelas pessoas, interceder para você que é mãe, para você que teve esse privilégio de ter filho, você que não é também, mas você é mãe de qualquer maneira, ajudando outras pessoas também. Mas pedir a bênção de Deus para vocês nesse dia especial, orar de maneira especial. E o que nós podemos fazer é pedir a Deus mesmo, para que Deus possa sempre confortar vocês e dar cada vez mais um derramar desse amor sobre vocês, para que vocês possam continuar exercendo esta função, esse ministério tão maravilhoso, que é de cuidar dos filhos, amar os filhos e ainda cuidar do lar, cuidar dos maridos, cuidar de tudo. Por isso que nesse período agora, tem muitos homens que estão reconhecendo agora, o valor de uma esposa. Porque fica em casa, às vezes, a maioria do tempo, e vê o que uma esposa realmente ela exerce no seu lar. E as mães, principalmente. Os pais não fazem aquilo que uma mãe faz em termos de criação de filho.
A mãe, com toda paciência, suporta tudo. Por isso que nós temos que lembrar tudo que foi feito por nós, para que nós possamos então valorizar uma mãe, tá? Lembre bem da sua mãe agora e abençoe a vida dela também, tá? Pai querido e Pai amado, soberano Senhor, estamos aqui, Senhor, após ouvir a Tua palavra, a mensagem da Tua palavra. Nós estamos aqui agora colocando cada mãe, Senhor, diante de Ti, aqui da igreja, em primeiro lugar. Colocar essas mães diante de Ti, Senhor, intercedendo por elas, pedindo ao Senhor que o Senhor dê a elas, cada uma delas, Senhor, a satisfação de cuidar dos filhos, a satisfação, Senhor, de servir a Ti, e dê a elas o reconhecimento realmente que o Senhor tem indicado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor dá as orientações na Tua palavra, e que o Senhor toque em cada filho agora para obedecer às mães, Senhor, para participar junto com as mães, para andar junto com elas, para fazer aquilo que elas têm ensinado, porque elas querem o melhor para cada filho. Por isso, Senhor, é que nós pedimos a Tua bênção para todas as mães aqui, filhas do Senhor, e para as não filhas também, aqui de Arcos, e de toda esse nosso Brasil, e de todo mundo, Senhor, aonde estiverem, que o Senhor dê a cada uma delas, Senhor, a perseverança de exercer o papel de mãe e cuidar de cada um dos filhos, independente deles, e cuidar sabendo que eles são diferentes uns dos outros, e cuidar com todo o amor que só o Senhor pode dar a cada uma dessas mães, Senhor. Por isso que nós oramos, pedindo a Tua bênção sobre elas. Livra, Senhor, dos males e perigos desse mundo, e dá consciência, Senhor, a cada um do papel que elas fazem, para que elas possam reconhecer o Senhor na vida de cada uma delas, Senhor. É a oração que eu te peço, fazendo assim, Senhor, e descansando no Senhor, que cada uma das mães vai ser melhor de hoje para frente, após o Senhor dar um derramar da Tua força, do Teu poder sobre elas, para poder cumprir o papel que o Senhor mesmo instituiu, que é a formação de uma família. Por isso que nós estamos abençoando a cada uma, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar então mais uma canção, né, e depois nós estaremos encerrando. Sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Deus. Levanta essa mão assim. Pai, mais uma vez queremos agradecer o Senhor por esse momento, agradecer o Senhor porque nós podemos louvar a Ti aqui, Senhor, agradecer pela Tua palavra, agradecer porque podemos louvar o Senhor, agradecer por estarmos aqui em Tua casa, Senhor, agradecer ao Senhor porque, ó Pai, muitos têm suas mães, os que não têm já tiveram e já cuidaram de cada um de nós. Agradecer ao Senhor pelo direcionamento da Tua palavra, tanto para o pai, para a mãe, para os filhos. Nos ajuda, Senhor, a todos a seguir o que a Tua palavra diz, que é a verdade, porque se nós seguirmos o que o Senhor nos orienta, nós teremos uma família abençoada. Ajuda, Senhor, cada mãe a saber disciplinar os filhos, mas a saber amar os filhos também, fazer tudo com amor, como o Senhor faz conosco. Por isso que nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor cuida, pela Tua misericórdia que renova a cada manhã e pela graça do Senhor sobre nós. Por isso que eu peço, Senhor, que este amor do Senhor, que a graça de Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós aqui hoje, com todo o povo do Senhor em todas as nações, hoje e para sempre em nossas vidas. Leva-nos em paz, dá uma semana abençoada, um dia de domingo abençoado, uma semana abençoada, todos os dias nossos que sejam na dependência do Senhor. Nos livra de todo mal, nos livra, Senhor, desta peste que perniciosa que está assolando esse mundo, nos guarda e nos direciona. É o que eu te peço em nome de Jesus, e abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.